Impostos, né? Ninguém gosta de pagar. É que nem aquele amigo que sempre esquece a carteira na hora de dividir a conta. Mas a real é que os impostos são as costas, a estrutura, de qualquer sociedade que funcione direito. Eles pagam pelas estradas, escolas, hospitais, basicamente todas aquelas coisas boas que fazem um país andar. Sem impostos, a gente ia estar vivendo num Mad Max da vida real. E ninguém quer isso, né? Então sim, impostos podem ser meio chatos, mas eles são um mal necessário. Pensa neles como um investimento no nosso bem-estar coletivo, tipo um mutirão para melhorar o país. Mas calma lá, não tô dizendo que o governo pode sair por aí tacando imposto em tudo, igual quem não quer nada. Tem que ter um equilíbrio, achar o ponto certo. Os impostos precisam ser altos o suficiente para bancar as coisas essenciais, mas não tão altos que sufoquem a economia. Quando o governo fica guloso e começa a tirar muito do nosso suado dinheirinho, aí a coisa desanda. As empresas penam para sobreviver, as pessoas perdem o emprego e a economia inteira pode ir ladeira abaixo. É igual um jogo de Jenga. Tira a peça demais e a torre inteira desaba. Bora falar sobre o que acontece quando os impostos deixam de ser um mal necessário e viram um fardo, um peso nas costas. Imagina só, você é dono de uma vendinha, batalhando para ganhar a vida honestamente. Tem funcionário para pagar, aluguel e aquela papelada toda para deixar o leão feliz. Aí do nada o governo resolve aumentar os impostos. De repente, o lucro da sua vendinha encolhe mais rápido que picolé na praia. Você fica sem saída, aumenta o preço, corta gastos, o que na maioria das vezes significa demitir funcionários, ou fecha as portas de vez. E não são só as empresas que sofrem. Impostos muito altos causam um efeito dominó na economia inteira. Quando as empresas estão mal, elas contratam menos, investem menos e produzem menos também. Isso significa que a economia cresce mais devagar, o que por sua vez significa menos empregos e salários mais baixos para todo mundo. É um ciclo vicioso difícil de quebrar, e não podemos esquecer do lado humano da coisa toda. Quando as pessoas estão lutando para pagar as contas, elas ficam mais estressadas, ansiosas e até deprimidas. Acredite, impostos altos podem literalmente fazer mal à saúde. Se coloca no lugar de quem tem uma padaria. Você tem aquele pãozinho com fermentação natural que todo mundo ama, o croissant que desmancha na boca e seus clientes fiéis. A vida tá boa, né? Aí, pá, os impostos vão lá para cima. De repente, o preço do trigo, do açúcar e até daquelas luvas de forno dispara. Você é obrigado a aumentar o preço, mas os clientes, que também já estão sentindo o aperto, começam a procurar a concorrência. Sua padaria, que antes bombava, agora está lutando para não fechar as portas. Essa, meus amigos, é a realidade de muitas empresas quando os impostos ficam muito altos. Elas são obrigadas a tomar decisões difíceis, como demitir funcionários, reduzir o que oferecem ou até mesmo fechar de vez. E quando as empresas sofrem, as comunidades também sofrem. Os empregos somem, a economia local sente o baque e aquela padaria que animava o bairro vira só uma lembrança. Lembra daquele efeito dominó que a gente estava falando? Então, o desemprego é uma das peças que mais caem nessa história toda. Quando as empresas estão sufocadas por causa dos impostos altos, elas acabam tendo que demitir funcionários. Essas pessoas, agora sem salário, têm menos dinheiro para gastar, o que faz a economia girar ainda mais devagar. É um ciclo vicioso que pode prender as pessoas numa situação de desemprego e pobreza. E não se engane, não são só números. Por trás de cada estatística de desemprego, tem uma pessoa de verdade, com família para sustentar e sonhos para realizar. Perder o emprego é um baque, tanto financeiro quanto emocional. Pode levar a sentimentos de culpa, de ansiedade
e até de depressão. Impostos altos, apesar de parecerem só números numa folha de papel, têm um custo humano muito real e muito doloroso. Seção 5. Grécia. Uma fábula sobre tempos de impostos. Que tal uma viagem à Grécia? Praias lindas, comida deliciosa e uma crise daquelas por causa das dívidas? Pois é, a Grécia já passou por cada uma. Lá no comecinho dos anos 2010, a Grécia se viu em maus lençóis, anos e anos gastando mais do que podia, junto com uma crise financeira mundial, deixaram o país à beira da falência. Para evitar um colapso total da economia, a Grécia teve que engolir o orgulho e aceitar bilhões de euros em empréstimos dos seus vizinhos europeus. Mas esses empréstimos vieram com condições, e muitas. A Grécia foi obrigada a adotar medidas de austeridade, incluindo um aumento significativo nos impostos. A ideia era que, com impostos mais altos, a Grécia conseguiria pagar suas dívidas. Só que aconteceu o contrário. A economia grega, que já não ia lá essas coisas, afundou ainda mais na recessão. O desemprego explodiu, empresas fecharam as portas e a relação dívida-PIB do país, em vez de diminuir, aumentou. A Grécia virou exemplo de como políticas fiscais bem intencionadas, mas mal implementadas, podem dar muito errado. Seção 6. Argentina e a dança da hiperinflação. Agora, vamos para a América do Sul, onde a Argentina tem sua própria história conturbada com impostos e instabilidade econômica. A Argentina já passou por vários períodos de hiperinflação, em que os preços sobem tanto que o dinheiro perde o valor. Um dos fatores que contribuíram para esses episódios de hiperinflação foram os gastos excessivos do governo, financiados, adivinha só, pela impressão de mais dinheiro e aumento de impostos. Quando os impostos são muito altos, as pessoas investem menos, a economia cresce menos e o valor da moeda despenca. Isso cria um ciclo vicioso em que o governo imprime mais dinheiro para cobrir seus gastos, o que leva a uma inflação ainda maior. A experiência da Argentina serve como um alerta de que a disciplina fiscal e uma abordagem equilibrada em relação aos impostos são essenciais para manter a estabilidade econômica. Seção 7. Islândia. Uma recuperação glacial. Mas calma, nem tudo está perdido no mundo dos impostos. Vamos para a Islândia, um país que conseguiu superar uma crise financeira sem recorrer a aumentos drásticos de impostos. Quando o sistema bancário da Islândia entrou em colapso em 2008, o país foi duramente atingido. Mas, em vez de implementar medidas de austeridade como a Grécia, a Islândia adotou uma abordagem diferente. Eles se concentraram em reestruturar seu sistema bancário, desvalorizando sua moeda e, mais importante, protegendo os programas de bem-estar social. Embora a Islândia tenha aumentado alguns impostos, eles também se concentraram em estimular o crescimento econômico e atrair investimentos estrangeiros. Essa abordagem, combinada com a resiliência islandesa, ajudou o país a se recuperar da crise com relativa rapidez. Eles até conseguiram manter sua rede de segurança social, o que não se pode dizer de alguns outros países que seguiram o caminho da austeridade. A experiência da Islândia mostra que não existe uma solução única para crises econômicas, e às vezes uma abordagem mais sutil em relação aos impostos pode gerar melhores resultados. Seção 8. Brasil. O dilema dos impostos. Falando em Brasil, nosso país enfrenta seus próprios desafios fiscais. O Brasil tem um sistema tributário notoriamente complexo e pesado. Empresas e cidadãos enfrentam uma verdadeira teia de impostos federais, estaduais e municipais, tornando o cumprimento das obrigações fiscais uma dor de cabeça. Esses impostos altos, juntamente com as ineficiências burocráticas, prejudicam o crescimento econômico e desencorajam investimentos. A carga tributária brasileira incide de forma particularmente pesada sobre o consumo, o que afeta desproporcionalmente as famílias de baixa renda.
Além disso, o país enfrenta a sonegação fiscal, o que corrói ainda mais a base tributária e aumenta a pressão sobre aqueles que pagam seus impostos em dia. Para enfrentar esses desafios, será necessário simplificar a legislação tributária, reduzir a carga tributária geral e aprimorar os mecanismos de arrecadação de impostos. Se nada for feito, as perspectivas econômicas de longo prazo do país podem ser prejudicadas. Seção 9. Encontrando o equilíbrio, uma dança delicada. O que aprendemos com essa volta ao mundo pelos impostos? Bem, para começar, os impostos são como sal. Um pouquinho realça o sabor, mas muito estraga qualquer prato. Os governos precisam encontrar o ponto ideal em que os impostos sejam suficientes para financiar serviços essenciais sem sufocar o crescimento econômico. É uma dança delicada, com certeza, mas essencial para uma sociedade próspera. A transparência e a prestação de contas também são fundamentais. Os cidadãos precisam saber para onde seus impostos estão indo e como estão sendo usados. Quando os governos são transparentes sobre seus gastos e responsáveis por suas decisões, isso gera confiança e torna as pessoas mais dispostas a pagar sua parte justa. Seção 10. Aprendendo com os erros dos outros. Como vimos nos exemplos da Grécia, Argentina e Islândia, não existe uma abordagem única para a tributação. Cada país tem suas próprias circunstâncias e desafios econômicos. É por isso que é tão importante que os governos aprendam com os sucessos e fracassos uns dos outros. Ao estudar as experiências de outros países, os formuladores de políticas podem obter insights valiosos sobre o que funciona e o que não funciona. A colaboração e o compartilhamento de conhecimento são cruciais no mundo interconectado de hoje. Ao trabalharem juntos e aprenderem uns com os outros, os países podem criar sistemas tributários mais eficazes e justos, que promovam o crescimento econômico sustentável e melhorem a vida de seus cidadãos. Seção 11. Uma parte justa para uma sociedade próspera. No final das contas, tudo se resume à justiça. Todos precisam contribuir com sua parte justa para financiar os serviços e a infraestrutura dos quais todos dependemos. Isso significa que indivíduos, empresas e sim, até mesmo os mais ricos, precisam pagar seus impostos. Mas também significa que os governos têm a responsabilidade de usar esses recursos com sabedoria e eficiência. Quando os impostos são justos, transparentes e usados de forma eficaz, eles podem ser uma ferramenta poderosa para criar uma sociedade mais justa, equitativa e próspera para todos. Portanto, vamos lutar por um mundo onde os impostos não sejam vistos como um fardo, mas como um investimento compartilhado em nosso bem-estar coletivo.